Se alguém me perguntar hoje qual é o meu maior medo, eu digo que hoje é envelhecer. Um dia eu acordar, olhar no espelho e ver uma pele cheia de rugas, cheia de linha de expressão. Eu entendo que é um processo natural do corpo humano, tanto do homem quanto de uma mulher, e que todo mundo vai passar por isso. E aí eu comecei a me questionar, nossa, como é que será que vai estar a minha pele daqui a 10, 15, 20 anos? O que será que eu posso fazer para poder, retardar esse envelhecimento e enfim. Eu não tenho muito essa preocupação. Eu acho que o envelhecimento é algo natural que vai acontecer com todo mundo. A imagem pessoal nunca esteve tão em alta. Somos fotografados diariamente e o nosso rosto é o nosso principal avatar. Eu sou o Dr. Fábio Gontijo, médico dermatologista, e minha missão é promover melhora na saúde e na beleza da pele. Você se olha no espelho e repara que tem alguns vincos a mais no canto dos olhos e ao redor da boca. Surgiram algumas manchinhas também e a pele não parece mais tão firme quanto antes. Estes são os sinais do envelhecimento da face. Congelar o tempo é impossível, né? Mas nós conseguimos amenizar o efeito da passagem do tempo tendo uma vida saudável. Entretanto, alguns indivíduos eles notam os primeiros sinais da perda e da firmeza da pele de forma prematura. Desde muito jovem, eu sempre gostei de cuidar da minha pele, eu sempre gostei de fazer skincare. Eu sempre fui ao especialista para saber qual eram os melhores produtos para eu usar naquela fase da minha vida para eu evitar, que iam ajudar a prevenir ao máximo o envelhecimento da minha pele. Eu sempre tive uma relação de muito cuidado e preocupação com a minha pele. Eu tive acne, desde muito nova. Então a gente que tem acne começa a cuidar da pele, ter um olhar para ela diferente, um pouco mais cedo do que a maioria das pessoas. E os anos foram passando e eu fui começando a perceber que não só a acne poderia me incomodar, mas as marquinhas de expressões, foram se tornando mais visíveis. As principais causas estão ligadas à exposição solar inadequada, tabagismo, genética. Mais do que a idade, é quanto você consome de sol ao longo da sua vida que vai determinar o quanto sua pele do rosto vai ter uma aparência mais ou menos envelhecida. O efeito da radiação no DNA das células ele tem um efeito cumulativo. Sempre procuro muito usar hidratante, protetor solar. Procuro não me expor muito ao sol para conseguir prevenir ao máximo o envelhecimento da minha pele. E uso muito protetor solar. Eu acho que o que eu puder fazer para manter a minha pele assim o mais saudável e jovem, que só dependa de mim, eu vou fazer. Eu, pelo menos, achava que era só o sol, que se não fosse o sol tava de boa, não precisava passar protetor solar, mas a gente precisa, sim, essas luzes dentro de casa, todas elas, agridem a nossa pele. Por algum tempo causam rugas, manchas. Proteger adequadamente com o uso de um protetor solar diariamente, com um FPS mínimo de 30, é a mais eficiente forma de evitar o envelhecimento. A pele hidratada ela também mantém a elasticidade. A hidratação da pele ela deve ser feita através do uso de cremes hidratantes, que são capazes de restabelecer a barreira cutânea. Eu vou com frequência ao dermatologista, faço todo um cuidado com a pele pela manhã e pela noite, assim, sou bem disciplinada. Desde novinho eu escuto da minha mãe de que a gente tem que usar creme pra deixar a pele firme, pra deixar a pele sem ruga, mas eu sou uma pessoa que é bem relaxada com esse assunto, no sentido de não me preocupar tanto com as marcas que o envelhecimento traz pra gente. Bom, desde pequena, desde muito novinha, eu sempre gostei muito de maquiagem, foi minha paixão. E aí, quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a perceber, entender. Para a sua maquiagem ficar bonita, você precisa cuidar da pele. Uma pele limpa, uma pele hidratada. Não só para a maquiagem, mas pra vida. A gente pode dividir o envelhecimento facial em 3 fases. A primeira fase ela é percebida na pele das pessoas entre 25 e 30 anos, mais ou menos. Ela se caracteriza pelo surgimento das pequenas linhas de expressão e pela perda discreta da luminosidade natural da pele. A segunda fase ela é mais comum entre os 35 e os 45 anos. Nessa fase aparecem algumas rugas, que são visíveis mesmo quando o rosto está em repouso. Outro sinal dessa fase é o início da perda de firmeza da face. E aí, por fim, entramos na terceira fase, que acontece depois dos 45 anos. A gente identifica essa fase pela perda do volume do contorno facial.
Esses fenômenos acontecem em função de alguns mecanismos naturais e é acelerado por fatores externos. À medida que envelhecemos, a gravidade, a exposição ao sol, o uso de medicamentos e o estresse da vida diária afetam nossa aparência física. A genética também tem um papel fundamental em como envelhecemos. Com o tempo, mudanças ocorrem na forma e na aparência do rosto, devido a alterações relacionadas à idade, na força e elasticidade da pele facial, juntamente com a perda de gordura, osso e cartilagem. Quando a gente conversa, chora ou então faz qualquer expressão, os músculos do rosto eles se contraem. E com o passar dos anos, eles formam rugas, por causa desses movimentos. Nós chamamos de rugas dinâmicas, que são as rugas de expressão. Por exemplo, os vincos que aparecem entre as sobrancelhas, que deixam a gente com um aspecto de bravo, a gente chama de rugas estáticas da face, aquelas que são visíveis mesmo quando o rosto está em repouso. E elas podem surgir em consequência das linhas de expressão quando elas não são tratadas. Os preenchimentos faciais, eles são justamente a simulação desses pontos que foram reabsorvidos durante o processo de envelhecimento. Quais são os dois principais objetivos dos tratamentos estéticos faciais? Um deles é tratar o envelhecimento, é fazer com que você volte a enxergar tudo aquilo que você viu por anos no seu rosto e de repente você começou a não ver mais. Então determinado volume, seja volume aqui das maçãs do rosto, você viu por toda a sua vida, de repente isso começa a ser reabsorvido. O paciente costuma dizer que a impressão é que o rosto está derretendo, Então o objetivo dos tratamentos dermatológicos é devolver para você o volume que você enxergou durante sua vida toda. Em relação ao envelhecimento, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a isso, não tenho nenhuma paranoia. Não é uma coisa que é feia pro rosto, é simplesmente uma marca do tempo, de tudo aquilo que a gente viveu, sabe? É normal que as pessoas se preocupem com isso porque é uma questão de estética e nem pra todo mundo é fácil entender essas marcas no corpo. Mas pra mim, novamente, por ser um processo natural, eu entendo, eu não me importo com a questão dessas marcas irem surgindo. E eu nunca fui muito ligada, assim, a isso de não posso ficar velha, rugas, tenho que cuidar da minha pele. Mas eu sei que num futuro próximo, talvez eu esteja assim. E pra não ficar tão desesperada assim num futuro próximo, eu preciso cuidar da minha pele desde hoje. E entender isso é muito importante. Porque hoje eu cuido da minha pele, eu passo filtro solar todos os dias, faça chuva, faça sol, saindo de casa, não saindo. A primeira coisa que eu faço quando acordo é cuidar da minha pele, lavar, fazer o skincare, passar o protetor solar, da mesma forma que quando eu vou dormir, a primeira coisa que eu faço. E, gente, depois que você começa a entender isso, é assim, surreal, você não vive mais sem. Para revelar sua melhor versão, use protetor solar diariamente. Hidrate o rosto com cremes específicos para reforçar a camada de proteção da pele. Hidrate o organismo com pelo menos 2 litros de água por dia. Limpe a pele 2 vezes ao dia. Tenha um estilo de vida saudável. Adote uma dieta adequada, consuma bebidas alcoólicas com moderação, não fume, durma bem e evite o estresse. O que me preocupa mesmo é mais a questão de doenças, como o câncer de pele, que pode acontecer com a falta do uso de protetor solar. Já fui um dermatologista, já procurei saber os cuidados necessários que eu preciso tomar. Como não é algo que eu aprendi desde nova, então para mim é muito difícil reproduzir hoje. Eu sei que não é algo que vai acontecer de um dia pra noite que eu vou virar a rainha do skincare. Não é como escovar os dentes, que você aprende desde novinha, hoje já é algo automático, sabe? Então pra mim, minha maior dificuldade é ter um hábito mesmo, uma disciplina de estar sempre tendo esses cuidados. No próximo episódio, vamos falar de suor excessivo. Para participar, nos conte como você conquistou a sua melhor versão. Desde cedo eu lembro que eu sempre suei bastante nas mãos, nos pés, axila. Para namorar não podia andar de mãos dadas. Para fazer prova na escola tinha que ter uma toalhinha, uma folha para colocar por baixo da mão, senão rasgava a folha. Eu cheguei a ler relatos de pessoas querendo desistir da própria vida por não aguentar mais essa condição,